Olá, pessoal. Vamos nós aqui dar continuidade às nossas questões de faltam, né? Coloquei uma apostila agora, fiz uma complementação de questões para vocês e a gente vai falar, né, sobre essas questões para poder até a gente relembrar e a gente poder ganhar mais conhecimento que a prova, o tempo vai passando e a prova vai chegando aí. Apesar de setembro ficar longe, né? O tempo passa muito rápido, a gente não tem controle sobre esse tempo. Então eu fiz um acréscimo a algumas questões aí, tá? E vamos agora trazê-las aqui para que nós possamos resolver. A questão número 15, que é complementando a da aula passada, ele fala o seguinte: uma amostra radioativa é composta por 40 átomos radioativos de elemento Y. Não falou o nome do elemento, mas fez uma exemplificação desse elemento, né? Pela letra Y. Após 5 meia-vidas, o número de átomos radioativos de uma amostra será de... Fazendo um breve resumo, né? A gente tem que entender que existem alguns elementos encontrados na natureza ou feitos artificialmente pelo homem, que seu núcleo ele tem um grande excesso de energia. Ou ele está com excesso de prótons, ou está com excesso de nêutrons. E para que eles se estabilizem, ele precisa jogar esse excesso de energia para o meio, né? E essa forma de energia jogada para o meio, ele joga em forma de radiação, né? Do núcleo atômico ali, que está com excesso de energia, podem, né, ser emitidas três tipos de energias, três tipos de radiações. E essas radiações vão ser ionizantes, tá? Alfa, beta ou gama, tá? Radiação alfa e radiação beta, elas são radiações ionizantes, mas são chamadas de radiações corpusculares, tá? Alessandro, por que ela é uma radiação corpuscular? Porque ela contém massa e ela contém carga elétrica. Tem até um vídeo meu lá no YouTube, quem quiser procurar é só lá. ICRADES, né? No canal do YouTube eu tenho um vídeo, né, de animação demonstrando essa emissão radioativa. E para vocês também, pode seguir, a gente também tá na rede social, lá no Instagram, curso ICRADES também, vai no YouTube, que tem várias informações e propaga essas informações aí. Informações é sempre bom se propagar. Conhecimento não ocupa espaço, né? Então vamos lá. Desse núcleo radioativo, né, desses elementos com ou alta quantidade de prótons ou alta quantidade de nêutrons, eles vão ter que encontrar a estabilidade. Eles vão jogar essas radiações, né, vão emitir esse tipo de radiações para o meio para chegar à estabilidade dele, né? Só que quando ele pega e faz isso, ele joga esse excesso de energia para o meio dele, né? Ele, se alterar o número atômico dele, ele altera também de elemento, né? Por quê? Porque o elemento químico, ele tem como identificação dele o número atômico, né? O número atômico nada mais é que a quantidade de prótons que aquele elemento possui. Ou seja, aquela quantidade de carga negativa, aquela quantidade retificando, aquela quantidade de carga positiva que o núcleo tem, né? Então o número atômico é igual ao número quê? De prótons, tudo bem? E dentro do núcleo atômico nós também temos os nêutrons, mas os nêutrons não possuem carga elétrica. O nêutron só possui massa, ele não possui carga elétrica, tá? Esses elementos radioativos, eles têm um tempo, né? Um tempo. Aquela energia não vai ser emitida sempre, constantemente. Ela vai ter a vida toda emitindo aquele tipo de energia ali. Ele vai ter um tempo que aquela energia ela vai parar de ser emitida, né? Não existe ele ficar emitindo essa energia pro resto da vida. Claro que cada elemento vai ter seu tempo,
né, de emissão dessas energias, né? O que acontece? Para cada tipo de elemento, né, seja ele, se o elemento for natural, se o elemento for criado artificialmente, ele vai sofrer um negócio chamado de transmutação. Antigamente se usava a palavra desintegração ou decaimento. Ele vai se transmutar, né? Só que a velocidade, né, que ele vai fazer esse processo depende de cada elemento químico, tá? Então, para acompanhar essa duração de um elemento radioativo, foi estabelecido o quê? Uma forma de comparação. Por exemplo, quanto tempo leva, né, para o elemento radioativo ter sua atividade reduzida pela metade? Entendeu? Então, cada elemento químico ele tem a sua atividade, a sua energia, né? A sua energia sendo emitida. Só que aquela energia sendo emitida, ela não vai emitir, vai ser emitida pelo resto da vida. Claro que, repetindo novamente, cada um elemento ele tem sua velocidade, né? A sua velocidade de emissão e o tempo que aquilo vai ser emitido, tá? Então, o que é a minha vida física? A minha vida física nada mais é que o tempo necessário, né, para que uma amostra radioativa ela decaia pela metade de sua atividade inicial. Nada mais é, repetindo, é o tempo necessário para que a atividade de um elemento radioativo decaia pela metade de sua atividade inicial. Isso é minha vida física. Beleza, pessoal? Então, cada tipo de elemento ele vai ter um certo tempo para emitir aquela quantidade de radiação, né? E a minha vida nada mais é que ele vai reduzir daquela atividade inicial. Então, como eu faço? Mas como eu faço isso? Como eu descubro isso? Existe uma fórmula para a gente poder fazer isso. Mas eu encontrei um caminho mais fácil para que a gente possa fazer, né, essas meia-vidas desses elementos radioativos, tá? Então aqui, a meia-vida de elemento radioativo corresponde ao tempo necessário para que a atividade dele, ou seja, o número de desintegrações por unidade de tempo de uma amostra, decaia pela metade de sua atividade inicial. Um exemplo de um material radioativo muito utilizado, né, principalmente na medicina nuclear, é o tecnécio. O tecnécio ele tem a meia-vida dele de 6 horas. O que é isso? 6 horas. A cada 6 horas eu vou pegar, a cada 6 horas ele vai cair pela metade de sua atividade inicial. O tecnésio acontece isso, como outros materiais. Então, a velocidade que ele vai e o tempo de duração vai depender o quê? De cada material. Vamos dar um exemplo disso, para vocês entenderem. Eu ainda falo ainda que todo material radioativo tem uma meia-vida que vai variar do elemento químico, que pode ser de minutos, de horas, semanas, de anos, né? Lembra do acidente com o Césio 137 em Goiânia? O Césio, a meia-vida do Césio são 30 anos. Caraca, 30 anos, sim. Ou seja, a cada 30 anos, aquela energia, aquela atividade dele, ela vai diminuindo pela metade. Entendeu? A cada 30 anos. Então, tem elementos que demoram anos, décadas. Tem elementos que demoram minutos. Entendeu? O flúor 18, usado em tomografia por emissão de pósitron, PET-CT, são 111, se não me engano, 111, 110 minutos, né, que ele decai. O iodo 131 são 8 dias, que é a minha vida dele, assim, a cada 8 dias ele decai pela metade de sua atividade, metade de sua energia. O iodo 123 é 13,2 horas. O galho, 72 horas. Então, cada elemento ele vai ter um tempo
né, já estudado, já se sabe quando que é essa meia-vida dele, quando ele vai decair pela metade de sua atividade radioativa, entendeu? Vamos lá, vou dar um exemplo para a gente entender como isso ocorre, tá? Tem uma formulazinha T igual a P vezes... Eu não vou dar essa fórmula para vocês não, porque fica mais difícil. Mas eu tenho um método mais fácil para você. Por exemplo, esse A0 aí seria a atividade inicial. Vamos supor, vamos fazer uma analogia aqui. Um elemento radioativo, ele tem a sua atividade inicial com 80 becquerel. Eu quero saber o seguinte, daqui a 5 meia-vidas, qual será essa atividade desse elemento do meu exemplo? Se meia-vida ela descreve que o elemento químico vai decair pela metade de sua atividade inicial, se ele está 80, metade de 80, a primeira meia-vida dele, ele vai para 40. Aí é que tem um grande detalhe, que tem o néctar supremo para a gente. Toda vez que o elemento decair, ele vai ter a atividade inicial dele vai ser o próximo decaimento. Então, eu tinha atividade inicial de 80 becquerel, tá? Agora, ele decaiu pela metade, teve a primeira meia-vida, foi para 40. 40 agora passa a ser a atividade inicial dele. Aí eu vou para a segunda meia-vida dele. Opa, meia-vida é o tempo necessário para que a amostra radioativa decaia pela metade de sua atividade inicial. A inicial dele vai ser sempre a anterior, tá? Se ele vai decair pela segunda vez, então eu não posso pegar de 80. Eu vou pegar agora a da primeira meia-vida dele, que foi o quê? 40. A atividade inicial é essa daí. Então, decair pela metade da anterior, fica 20. Alessandro, ainda não entendi. Você vai entender. Esse 20 agora é a atividade inicial naquele momento. Quando ele decair agora, se ele tiver um terceiro decaimento, ele vai ter que decair de 20, que é a atividade inicial. De 20, eu vou ter agora um terceiro decaimento radioativo. Eu vou cair agora da inicial, que é de 20. Vou para quanto? Para 10. Ah, estou começando a entender, Alessandro. Beleza. E se ele tiver agora uma quarta meia-vida dele, ou seja, pela quarta vez ele vai cair pela metade de sua atividade inicial. A atividade inicial dele agora é 10 becquerel. Ele vai cair de novo, vai. A quarta meia-vida dele. A quarta meia-vida dele é 5 becquerel. E se ele decair de novo, Alessandro? Ou seja, se ele decair pela metade de sua atividade inicial, é simples, pô. Decaiu de novo, ó. Quinta meia-vida dele. Se a quinta meia-vida dele, metade da inicial, que sempre vai ser a penúltima, 2,5 becquerel. Ah, Alessandro, entendi. Então, sempre a anterior que vai ser inicial. Vai ser inicial. É isso aí. Sempre a anterior é inicial. Ah, tudo bem, Alessandro. Uma outra coisa, Alessandro. Tu tá falando de becquerel. Tu tá falando... O que é isso? Becquerel é a unidade de medida para atividade no sistema internacional, tá? Por quê? Porque alguns países ainda, eles não se adequaram, né, ao sistema internacional de medidas. Para medir a atividade de um elemento radioativo, é medida em becquerel, pelo sistema internacional, pela sigla SI, Sistema Internacional de Medidas. Pelo tradicional ou pelo antigo, nos Estados Unidos, a gente não mede a atividade de uma amostra em becquerel, a gente mede ela em Curie. Aí é que tá. Na hora da prova, um segundo detalhe para vocês, tá? Na hora da prova, eles pedem assim, a unidade de medida de atividade no sistema internacional, becquerel. Pode pedir assim também. A unidade de medida, qual a unidade de medida de atividade de uma amostra radioativa no sistema antigo, no tradicional, antigamente? Aí é Curie, que se escreve Curie, mas se pronuncia Curie. Curie. Lembrar de Marie Curie, né? Então, beleza, gente? Então, a gente viu aí como é que a gente faz para decair um elemento radioativo.
Tivemos agora também aqui o que é meia vida. A gente vimos também o qual a unidade de medida, né, de atividade. Ou seja, só nesse slide tivemos 3, 4 assuntos bem interessantes. Uma outra coisa que eu falo para vocês. Quando isso cai em prova, vou te mostrar aqui, ó, a nossa questão aqui para vocês entenderem. Vou mostrar primeiro que alguns elementos aqui, ó, tecnésio, fósforo, o flúor 18, 110 minutos, tá? O flúor 18 é esse mesmo, 110 minutos confirmando a meia vida dele, tá? O iodo 125 tem uma meia vida, o iodo 131, 8 dias, o césio 137, 30 anos, ou sendo, o césio, por exemplo, que eu falei agora há pouco, a cada 30 anos ele vai decair pela metade de sua atividade. Então ele pode levar minutos, pode levar horas, dias, semanas ou até anos, corroborando com aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? E tem aqui, ó, a nossa questão aqui. Uma amostra é composta por 40 átomos radioativos de elemento. Após 5 meia-vidas, o número de átomos radioativos Y da amostra será... Vou dar para vocês aí 5 segundos aí para vocês fazerem e me responder essa questão. Qual é a resposta? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vale lembrar o seguinte, tá, gente? Como as pessoas costumam fazer? Costumam pegar a atividade inicial. Qual é a atividade inicial? 40 mil átomos, né, radioativos, que é a atividade inicial desse elemento que ele denominou como Y. Aí ele pergunta assim, após 5 meia-vidas, o número de átomos radioativos Y da amostra será de... Aí, quem não tem o coração azul, vai pegar 40 e vai dividir por 5. Aí, se fizer isso, não encontra nem resposta. Mas tem banca, sabendo que o aluno, que o candidato faz isso, já bota na letra A. Se você pegar 40 e dividir por 5, vai dar 8 mil átomos radioativos. Já bota na letra A como 8 mil átomos radioativos. Mas vocês têm um coração azul, não é? Vou passar para vocês o néctar agora. Alessandro, podemos fazer essa questão devagarzinho? Claro que pode, meus jovens. Ó, vem para cá comigo aqui, ó. A atividade inicial dessa amostra aqui. Qual é a atividade inicial dessa amostra? Vocês vão falar para mim. Qual é a atividade inicial dessa amostra, gente? Tá aí para vocês aí, ó. A atividade inicial, 40 miliquiri. Ele falou de átomos radioativos. Eu vou usar a unidade de medida de Becquerel, tá? Então a atividade inicial dele é 40 mil Becquerel. Beleza. Ele quer após 5 meia-vidas. Caraca, então eu vou ter que decair essas 5 vezes? Claro que vai, meu jovem. À vontade, sem problema nenhum. Não vai dividir. Então, qual vai ser a primeira meia-vida? Voltando e reforçando. Meia-vida é o tempo necessário para que a amostra radioativa decaia pela metade de sua atividade inicial. Se a atividade inicial dele é 40 mil Becquerel, ele vai decair pela metade dele. A primeira atividade dele, metade de 40, 20 mil Becquerel. Ah, Alessandro, estou passando a entender. Calma aí. Pensei agora, refleti, peguei o néctar que tu passou, vou falar agora aí. Ah, ele está falando em 5 meia-vidas. Então, eu vou fazer 5 decaimentos dele. Se tivesse falado 4, eu ia decair 4 vezes. E uma outra coisa que eu peguei, Alessandro. Essa primeira meia-vida dele, que agora é 20 mil, é inicial. Eu vou agora para a segunda meia-vida dele. Sim, vou para a segunda meia-vida. Ah, mas a inicial é sempre anterior que você falou. Entendi. Então eu não vou tirar de 40, vou tirar da primeira meia-vida dele que se transformou a atividade inicial dele. Vou tirar de 20. Tirei de metade de 20 é 10. Mas é muito... Ah, não, para. Mentira, verdade. Se fosse difícil, claro que não é, gente. Muito fácil. Agora vamos lá. Acabou? Não acabou, jovem. Calma que não acabou. Aquete o coração. Aquete o coração que a vitória é nossa.
Terceira meia-vida. Lembrando, meia-vida é o tempo necessário para que a amostra radioativa decaia, ou seja, reduzida a metade de sua atividade inicial. Ah, Alisson, na atividade inicial, você já me falou, vai ser sempre anterior. Então aqui, ó, a terceira meia-vida dele, eu vou tirar da onde? Eu vou tirar da atividade inicial, que é anterior, que é 10. Ah, deu 5, Alessandro. Isso aí, muito bom. Para por aí. Claro que não, pô. Vem para cá, ó. Quarta meia-vida. Ele quer quantas meia-vidas que ele quer? Ele quer 5 meia-vidas. Vamos agora para a quarta meia-vida dele? Vamos lá, então. Mais uma vez, minha vida eu vou ter que reduzir pela metade da atividade inicial, e a metade inicial sempre vai ser anterior. Vou reduzir 5 agora. Quarta minha vida dele. 2.500 becquerel. Alessandro, tem uma resposta lá. Se aquietem, meus jovens. Se aquietem o coração de vocês. O néctar supremo. Ele falou 5 meia-vidas. Ah, faltou uma ainda, ó. A última meia-vida dele, agora, ele vai decair também da anterior a dele. Qual é a anterior a dele? Metade dela, que é a quarta, não é? 2.500 becquerel. Então agora ele vai para última meia-vida dele, 1.250 becquerel. Ah, Alessandro, assim é fácil, Alessandro. Tudo é fácil, tudo é simples demais, como tudo na radiologia é fácil, desde que você estuda. Tá, gente? Quando nós estudamos, tudo se transforma numa facilidade muito grande para a gente. Então, essa resposta aqui para a gente aqui, essa resposta aqui fala, uma amostra radioativa é composta por 40 mil átomos radioativos de elemento Y. Após 5 meia-vidas, o número de átomos radioativos desse elemento Y da amostra será de quanto? 1.500 becquerel. Simples demais, fácil demais, como tudo na radiologia é.